Como é que vai ser esse cenário de mercadológico pós-pandemia? A gente já pode falar um pouco sobre isso, porque as vacinações estão, né, a caminho, vamos dizer assim, e muitos comércios estão abrindo, muitas indústrias não pararam, todo esse meio. Mas o mercado consumidor, ele mudou, né? O mercado de trabalho também mudou. Eu, particularmente, com a minha empresa, eu senti que as pessoas antes preferiam, entrega no final do dia, me entrega mais no final da tarde. Hoje elas estão trabalhando em casa, então elas podem, me avisa só um pouquinho antes que eu tô dando aula, me avisa um pouquinho antes que daí eu saio do trabalho e vou te atender. Então as compras passaram para durante o dia e não para a noite como era antes. Então muda o perfil de compra, né? As pessoas estão pedindo mais teleentrega do que antes, estão trabalhando mais em home office, mas aos poucos alguns estão adaptando aí um sistema híbrido, que um pouco em trabalho remoto, outro em escritório. Então, com essas mudanças, com esse novo sistema híbrido, como é que vai ficar o seu mercado, Gita? Como é que vai ficar a sua empresa nessa situação? Tanto para o funcionário da sua empresa, como o mercado que corresponde. Eu vi uma pesquisa no Google, que o Google encomendou, deixa eu ver o nome da instituição até, peraí. IDC Brasil. Nessa pesquisa, o que eu achei bem interessante, tá, é que o seguinte, 62% dos entrevistados que estão trabalhando em sistema de home office durante a pandemia acham que estão trabalhando mais do que trabalhavam antes. Entretanto, eles disseram que o trabalhar remoto garantiu para eles uma tranquilidade, um bem-estar maior. O que isso quer dizer? Que eles se tornaram mais produtivos, mas eles trabalharam também mais tempo remotamente. Trabalhar remotamente, ele exige um pouco mais de disciplina, né? Porque tu tem que ter aquele espaço, aquele momento. Não, agora eu vou trabalhar. Digo isso por experiência própria. Quem quiser até dicas, vamos dizer assim, me chama ali que eu vou dando algumas dicas desse trabalho remoto para que ele funcione. Eu adoro trabalhar em casa, porque eu consigo conciliar, por exemplo, olhar o meu pátio, olhar minhas plantas, cachorro, essas coisas, que antes eu chegava em casa sempre muito tarde, sempre à noite, saía de manhã cedo. Então o que acontecia? Eu acabava não curtindo a minha casa. Hoje por alguns momentos, eu trabalho um pouco mais, né? Eu estendo um pouco mais o meu horário, faço um horário mais flexível, mas eu tenho essa compensação que eu consigo ver os passarinhos até que tem na minha casa, no meu pátio, aqui soltos, lindo, 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 lindo. Já gravei até vídeo deles, de tanto que eu gosto. E então é interessante que essa mudança talvez ocorra novamente para algumas empresas. Algumas empresas vão voltar a trabalhar presencial e vão deixar do remoto. Outras vão trabalhar mais remoto. Então a questão vai mudar muito. E eu estava até falando com um cliente ontem dessa relação de mudança. Aqui na minha cidade é litoral, então a grande maioria das pessoas antigamente vinham mais para veranear. Em função da pandemia, acabaram ficando mais tempo aqui e alguns até se mudaram para cá. Então, as casas que estão sendo construídas, cada vez mais casas, cada vez mais construções. Aqui na minha volta tinha muito terreno, agora é tudo casa. Então, a construção civil está ganhando com isso aqui na minha região. Porque eles estão construindo mais para atender as pessoas que estão trabalhando remotamente e que vão ficar na praia, vão ficar morando no litoral. E a minha cidade está mudando. Tá tendo mais comércio, tá tendo mais movimento de carros. Antigamente eu atravessava a avenida aqui tranquilo. Hoje a minha rua
A avenida não dá para atravessar direito. A minha rua é caminho para teleentrega. De noite tu fica assim olhando, meu Deus, mas quantas teleentregas estão passando? É motoboy direto. Então a minha cidade tá mudando. As pessoas estão vindo morar para cá. Estão saindo da cidade grande, movimento, caos, transporte, e estão vindo para o litoral. E isso está movimentando, né? Está movimentando as cidades. E eu queria ver com você se o seu mercado vai modificar, continuar mudando, se melhorou ou piorou com a pandemia. Se você também está preparando a sua empresa para trabalhar mais remotamente, atendendo a mais clientes. Com isso, com essa mudança toda de perfil, o que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês, além dessa questão do trabalho remoto fazer com que as pessoas mudem-se, né, de lugares também, em função desse sistema híbrido, uma outra coisa que eu achei bem interessante, que foi uma reportagem que eu vi aqui no Rio Grande do Sul, na RBS, dizendo que algumas prefeituras estão estimulando seus funcionários a trabalhar remotamente por uma questão de redução de despesa, redução de custos para o município, fazendo com que sobre mais dinheiro, mais verba, etc. Agora nós, na empresa privada, nós vamos ter uma redução de custos com isso, e isso vai afetar diretamente o preço dos nossos produtos ou dos nossos serviços. E aí nós vamos ter uma mudança no mercado, vai aumentar a variação de preços entre empresas. A concorrência vai mudar em relação a preço. Nosso cliente, ele vai também ter mais tempo para avaliar os benefícios diretos dos nossos produtos ou dos nossos serviços, porque quando ele tem mais tempo, ele avalia melhor. E na avaliação melhor, o fator preço é importante, mas o fator qualidade é muito importante. Então, quando eu falo essa questão de preço, tem muitas características interessantes e que te facilita muito. Só que fique atento quanto ao preço que tu já estás fazendo. Porque ele vai mudar, o mercado está mudando. Apesar de a grande maioria dos produtos, por exemplo, alimentício, ter alterado, está subindo, tem alguns produtos produtos ou serviços que vão baixar o seu custo e vão baixar o seu preço. Fique atento. Um grande abraço e até mais.